Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Hoje nós vamos ver a álgebra de blocos de malhas de controle retroalimentadas. Feedback. Tipicamente, uma malha retroalimentada ela tem no mínimo dois blocos. Um que representa a planta, que é o G de S, e outro que representa o controlador. Em alguns casos, nós adicionamos um terceiro bloco, que é o H de S, que pode representar tanto o filtro para ruído, quanto a dinâmica do sensor. Então, nós temos tipicamente três blocos, sendo que normalmente se usam apenas dois. O controlador C de S e a planta G de S. Até agora, nós temos obtido várias funções de transferência que capturam o comportamento dinâmico de uma planta industrial. Então, nós vimos várias expressões para funções de transferência de plantas industriais. Funções de primeira ordem segunda ordem com zeros, ordens mais elevadas, tudo representando o comportamento dinâmico da planta. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver funções de transferência que representam controladores. Aí vamos ver controladores PIDs, controladores liga e desliga, depois controlador proporcional, depois controlador PI e por fim PID. Então, são funções de transferência que representam o CDS. Mas antes de nós abordarmos essas funções de transferência que representam o CDS e as suas características em termos de comportamento, é interessante nós termos um entendimento de como funciona uma típica malha de controle. Então, os blocos são esses três. Como eu já disse, dois mais utilizados são CDS e GDS. E nós temos um conjunto de variáveis de entrada. A variável que nós estamos controlando, que é uma variável de saída, então a variável de saída mais importante para nós é a variável de processo que está sendo controlada, que é representado por y de s aqui. Isso representa a variável CV, variável controlada do processo. E uma entrada nessa malha muito importante, que está diretamente atrelada ao objetivo a ser alcançado, é a variável setPoint. Então, assim como eu tenho y, eu tenho como entrada o y7, que é o valor de referência para essa variável que está sendo controlada. Então, o y7 representa o setPoint, valor de referência, ou valor desejado, para a variável que vai ser a variável controlada, y de s vai ser a variável controlada. O controlador vai receber a diferença entre o y7, o valor desejado, e a variável controlada, filtrada, se tiver um filtro, ou com a dinâmica do transmissor o sensor que está sendo utilizado. Então, a diferença entre esses dois é o erro. O erro é o que alimenta o controlador, que, por sua vez, gera a ação de controle. A ação de controle é representado como UOP. Ele é output do controlador. O output do controlador é conhecido ou representado como OP, e aqui nós estamos representando como UOP. Então, o que o controlador gera de ação de controle é o UOP. E o que efetivamente entra na planta é o que a gente chama de UMV. É o que efetivamente acaba atuando na planta. A diferença entre o UOP e o UMV é normalmente decorrente de saturação, normalmente decorrente de elementos vinculados com a válvula de controle, que é o elemento final de controle tipicamente. Nesse caso, a diferença entre esses dois é dado por D1. D1 é um distúrbio na carga. Nós vamos ver depois que o distúrbio na carga é uma forma de representar a capacidade
ou representar distúrbios típicos que podem acontecer no sistema. E a capacidade de rejeição desses distúrbios, nós vamos ver depois, é chamado de característica regulatória. Então, a capacidade de compensar efeitos nesse distúrbio aqui é chamado de capacidade regulatória. E a capacidade de seguir o set point vai ser chamado de capacidade servo, ou característica servo do controlador em si. Certo? Mas isso nós vamos ver com maior detalhe. Então, ΔU, nós vamos trabalhar com ΔUOP aqui nessa malha. E esse ΔUOP, então, vai ser uma das saídas que nós vamos ter interesse. Então, aqui não está saindo nada, não parece que está saindo nada, mas é fácil, é só colocar uma setinha aqui. E agora eu tenho uma bifurcação nesse ponto e vou ter o ΔUOP como sendo uma saída. Então, nós vamos trabalhar com duas saídas nessa malha. A primeira das saídas vai ser o ΔY, que é a variável controlada, e a segunda saída com a qual nós iremos trabalhar vai ser a ação de controle projetada pelo controlador. Então, essas duas saídas, esta e esta, vão ser as nossas saídas. E teremos como entrada o set point, que eu já comentei, o distúrbio na carga. Nós também teremos o distúrbio na saída. O distúrbio na saída ocorre aqui antes da bifurcação. E, por fim, a última variável que nós consideraremos como entrada é o ruído. O ruído é decorrente de sensores de medição. Todo sensor na transmissão do sinal, na conversão do sinal, no condicionamento desse sinal, ele acaba gerando distúrbios aleatórios. Na realidade, são erros, provocam erros inexistentes, decorrentes do processo de conversão e transmissão do sinal. Então, o ruído ele é algo que camufla e atrapalha a retroalimentação, uma vez que gera erros inexistentes. Então, tudo isso nós vamos ver com mais detalhe. Então, nós vamos obter as funções de transferência agora das entradas, mudanças de set point, distúrbios e ruído. Então, esses são os sinais de entrada para os dois sinais de saída, que são a variável controlada e a variável OP, que é a saída do controlador. Então, vamos gerar essas funções de transferência, vamos criar essa tabelinha aqui. Ó. Então, essa é a tabelinha que nós iremos gerar e completar agora para obter as diferentes malhas de controle nesse sistema. Para nós podermos visualizar isso melhor, vamos diminuir um pouco aqui. E vamos, então, criar a primeira malha. A primeira linha corresponde à saída. Nós estruturamos dessa forma. Aqui nas colunas nós temos as entradas e nas linhas nós temos as saídas. Então, nós temos dois grupos de saídas. A saída variável controlada e a ação de controle. E como entradas, mudança set point, distúrbios e ruído. Então, vamos começar com a saída YS. Certo? Então, a primeira entrada que nós vamos analisar é de Y7 para Y. Caminho direto é esse aqui. Ó. Então, vamos colocar o caminho direto. Caminho direto é GC. Vou tirar o S, certo? Para não precisar estar enchendo, é G de S, C de S. Certo? O que eu posso, nesse preenchimento aqui, dessas funções de transferência, o que eu posso colocar sem nenhum medo de errar? É o 1. O 1 vai aparecer em todos eles, no denominador.
Então eu já vou preencher o 1 em todas essas malhas fechadas. Certo? Agora vamos fazer o caminho do laço. O caminho do laço, ele começa aqui, ó. Nessa bifurcação. O caminho do laço é o caminho na volta na quadra. Esse é o caminho do laço. Então, vamos colocar lá. Ah, outro ponto importante, como aqui é menos, menos vira mais. Então, vamos lá. Mais, aí passa por H, passa por C, passa por G. Está aqui a função de transferência de y7 para y. Vamos ver agora a função. Antes de mais nada, para nós não termos erro devido ao sinal, eu sugiro a todos que façam o seguinte. Vamos trocar, passar aqui para mais. E vamos colocar um bloquinho aqui com o sinal menos 1. Se eu fizer isso, eu não tenho como errar. Porque esse sinal menos, toda vez que o sinal vier e passar por aqui, com aquele menos ali, ele troca de sinal. E então, para deixar isso claro, eu coloquei um bloquinho aqui com menos 1. E troquei o sinal menos por mais. Se eu fizer isso, aí no somatório lá estaria aqui com menos, mas aqui teria menos, menos com menos dá mais. Então, essa função está perfeita, correta, sem problema nenhum. Mas quando eu fosse determinar as outras funções, é muito fácil as pessoas esquecerem o sinal e a troca do sinal por menos. Então, fazendo assim, eu nunca vou ter esse problema. Vamos fazer agora o primeiro distúrbio D1. D1, caminho direto, é G de S. Então, aqui nós vamos ter G de S. Deixa eu pôr um verde. G de S. Como virou... Aqui é mais, né? Então, vamos lá. Aqui é mais, ó. Mais vira menos. Menos. E agora o caminho do laço. O caminho do laço começa na bifurcação e volta e dá a volta na quadra. Então, vai ser essencialmente o mesmo caminho de laço de antes. Vai ser o H, o menos 1. Eu vou pôr o menos 1 aqui. Vou pôr o menos 1 para cá. E aí, CG. Menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1 multiplicados vai virar mais. Isso aqui, então, vai virar mais. Observem que o denominador aqui é igual ao denominador daqui, ó. Na realidade, nós vamos ver que todas as funções de transferência que tenham como saída y vão ter exatamente esse mesmo denominador, multiplicado exatamente nessa ordem, porque o caminho do laço é o mesmo, certo? Vamos agora fazer a próxima função de transferência. A próxima função de transferência é essa aqui, ó. A próxima função de transferência é de D2 para Y. De D2 para Y não tem nenhuma função de transferência. Logo, o caminho direto é o 1.
Como é mais, como aqui é mais, ó, então é menos, com aquele outro menos eu já vou colocar mais. E o caminho do laço é exatamente igual, uma vez que a volta na quadra, que começa naquela bifurcação, é exatamente a mesma, certo? Então matamos essa função de transferência. Agora do ruído. Então, aqui no ruído, vocês vão ver a importância de ter esse menos 1 aqui. Ó. Esse aqui é o caminho direto. Então, o caminho direto vai ser menos H, C, G. E o denominador continua sendo o mesmo, uma vez que a bifurcação que eu tenho que fazer a volta na quadra é essa ali, onde eu mostrei para vocês, certo? Então, o denominador é exatamente o mesmo. GCH. Com isso, nós completamos essas funções de transferência tendo como saída o y. Observe que eu estou respeitando a ordem da multiplicação porque ela é importante para o caso multivariável. No caso monovariável, eu posso me dar ao, digamos, a possibilidade de alterar a ordem, porque as funções de transferência são escalares. A diferença está se elas forem matriciais. Aí eu sou obrigado a respeitar a ordem da multiplicação. Agora vamos ver a última função de transferência, o último conjunto de funções de transferência, em que nós vamos usar a saída. A saída é a ação de controle. Essa é a diferença. Agora a bifurcação que interessa para a volta na quadra é essa aqui. Ó. É isso que vai ser diferente. Então vamos lá. A primeira função é de y7 para ΔUOP. Ponto de partida y7, ΔUOP aqui. Certo? Então, no numerador vai aparecer o C de S. No denominador, é com menos, com multiplicado com menos 1, fica mais, certo? Então, eu já vou pôr mais. Agora, a bifurcação é essa aqui. Ó. Volta na quadra é essa aqui. Ó. Primeiro por G, depois por H, depois por C, e depois sai. Então, o último a ser multiplicado é o C, e o primeiro a ser multiplicado é o G. Então, é G, H, C. Só mudou, se vocês olharem, a ordem da multiplicação. Tendo como saída o Y, a primeira a ser multiplicada é o H, depois é o C, depois é o G. Já aqui, o primeiro a ser multiplicado é o G, o segundo a ser multiplicado é o H e, por fim, o C. Sendo escalares, GCH igual a CHG, certo? Mas multivariável faz diferença eu abrir a malha na saída ou abrir a malha na entrada. Tranquilo? Mas monovariável dá na mesma. Eu poderia já usar esse denominador em todas as outras funções, porque o caminho do laço vai ser sempre o mesmo quando eu bifurco neste ponto. Então eu já vou colocar, sou safo, já vou colocar o denominador de todas as outras como CHG. 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 E agora é só saber o caminho direto de cada uma delas. Então, a próxima função de D1. Vamos lá. D1. Eu não posso ir na contramão. Não posso ir na contramão. Tem um azulzinho lá.
e ele vai te multar, tu tem que dar a volta na quadra. Então é aqui, ó. Olha a importância de ter o -1 explícito. A importância de ter o -1 explícito. Por quê? Eu vou ter aqui, ó, passando por -1, e aí vou ter a troca de sinal. Então vai primeiro passar por G. Não vou esquecer o -1. Tem o -1. Vai passar primeiro por G, depois por H e por C. De D2, o que muda? D2 é aqui. Não, desculpe. D2 é esse caminho aqui, mais uma vez passando por -1 e saindo aqui. Então vai ser apenas HC. Menos HC. E por fim, do N. Do N, caminho direto, menos HC. E aí, então, nós temos todas as funções de transferência. Vocês viram a importância de se colocar esse -1? Se eu não colocasse esse -1, eu estaria com os sinais equivocados aqui, aqui, certo? Outro aspecto importante é que o denominador é o mesmo. O denominador depende 1 mais o laço. Se eu tiver malhas ciso escalares, o laço é o mesmo, tanto eu ter como saída o y quanto o OP. Independente da saída, o laço é o mesmo, no caso de escalares. E a gente vai ver que esse denominador aqui vai ser crucial para nós determinarmos a estabilidade da malha retroalimentada. Assim como nós antes havíamos analisado a estabilidade de uma função de transferência, se ela tivesse polos no semiplano direito, haveria instabilidade. Agora nós vamos analisar a estabilidade olhando os polos dessa função em malha fechada. Agora, a função em malha fechada é composta por essa expressão. E aí o denominador ou a estabilidade vai estar fortemente atrelada a esse termo aqui. Isso aqui vai gerar o que nós vamos chamar depois de polinômio característico, cujas raízes desse polinômio característico vão corresponder aos polos dessa função de transferência em malha fechada, ou de todas as funções de transferência em malha fechada. Então, a estabilidade em malha fechada vai passar pela análise de 1 mais o laço. 1 mais o laço vai ser fundamental para determinar a estabilidade em malha fechada. Certo? Essas funções estão representadas aqui novamente. E no nosso próximo vídeo, então, nós vamos ver o que nós podemos colocar aqui como função de transferência do controlador. Certo?